A Segurança Pública em destaque em Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o ministro Alexandre de Moraes para tratar sobre as ações de combate ao crime organizado. O repórter Janaína Camelo com os detalhes, as últimas informações. Essa reunião estava agendada, Janaína, e é bom lembrar que hoje foi aberta a CPI. Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. Exatamente, não estava na agenda nem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nem na agenda do ministro Alexandre de Moraes. Realmente pegou muita gente de surpresa esse encontro, viu acontecendo ali em meio a todo esse contexto envolvendo a atuação das facções criminosas aqui no Brasil, em paralelo à mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, que foi considerada a mais letal aí do país, e aconteceu também um dia depois do ministro Alexandre de Moraes visitar o Rio de Janeiro ontem, né? Teve uma série de audiências, incluindo uma reunião com o governador do Rio, Cláudio Castro, onde ele exigiu respostas aí com relação à operação, se ela de fato cumpriu ali o que foi estabelecido pela ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, que tenta garantir ali menos letalidade, né, menos mortes ali nas operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. E aí, Thiago, foi uma reunião que aconteceu no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente tem, inclusive, algumas imagens aí para mostrar, porque no final dessa audiência ele acompanha ali o ministro Alexandre de Moraes até o elevador. O ministro não quis falar com os jornalistas, com a imprensa. Davi Alcolumbre, ele deu uma palavra bem breve. Ele respondeu a uma pergunta ali dos jornalistas sobre qual teria sido o tema dessa reunião. E aí ele fala, sim, claro, que foi sobre segurança pública. A gente vai mostrar esse trechinho agora. Com certeza foi sobre segurança. STF também, a indicação? E aí, Thiago, logo depois, na sequência ali, porque ficou toda a dúvida sobre o que exatamente tinha sido tratado ali nessa reunião, e aí o presidente Davi Alcolumbre divulgou uma nota e disse o seguinte, que foram discutidas ali nessa reunião com o ministro Alexandre de Moraes: ações para o combate ao crime organizado e o uso de tecnologias para enfrentamento à criminalidade no Brasil. Disse também que reafirmou ao ministro do STF o compromisso do Congresso Nacional de contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a vida dos brasileiros, reforçando que foi no mesmo dia que foi instalada ali e definida a mesa diretora da CPI do crime organizado, né? Relembrando também que o governo do Rio de Janeiro respondeu aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes com relação a respeito das regras definidas pela ADPF das favelas, dizendo que cumpriu todas elas, incluindo ali o uso, a proporcionalidade do uso da força, né, nessa operação. Amanhã, Thiago, relembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ainda no âmbito da ADPF das favelas, tem mais uma audiência aqui em Brasília com as entidades representando os direitos humanos. Uma audiência vai acontecer pela manhã, e a expectativa é que logo depois dessa audiência, já que ele teve também reunião aí com Cláudio Castro, com várias autoridades no Rio de Janeiro, com a cúpula da segurança do Rio de Janeiro, e depois dessa audiência com entidades de direitos humanos, e aí ele dê mais um novo despacho no âmbito da ação ali que pede uma menor letalidade ali, né, nas operações policiais no Rio de Janeiro, viu, Thiago? Com você. É isso. Janaína Camelo, que está inclusive agora no Tribunal Superior Eleitoral, já volta com mais informações numa análise que os ministros vão fazer sobre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em relação à campanha eleitoral de 2022. Não tem nada a ver com as questões de segurança pública. Eu vou chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela aqui nos estúdios, no nosso telão, o Nelson Kobayashi hoje remoto com a gente. Começo por você, Kobayashi. Kobayashi, é salutar que o Supremo faça reuniões dessa magnitude para falar sobre a segurança pública, ou isso está limitado a essa discussão da ADPF das favelas? Bem-vindo, Koba. Muito boa noite, Thiago Berraich, boa noite, Cristiano Vilela, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Thiago, até se tem a ideia de que juízes devem escutar
conectar um pouco mais a sociedade, ter o viés social, o clamor em algumas das suas decisões. Isso, inclusive, começou a gerar audiências públicas em algumas ações diretas de inconstitucionalidade, no controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, mas não é o caso para a DPF das favelas. Justamente porque a DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada lá atrás e que, assim como outros procedimentos, processos, inquéritos que correm no STF, foi abarcando fatos posteriores, supervenientes, e isso é muito perigoso, porque daí se cria um estado de fiscalização permanente, de investigação permanente, de atenção permanente, e não é bom para a institucionalidade, para a democracia, para o poder público como um todo. Então, não é bom, neste caso, que o Supremo se coloque nesta condição de fiscal de tudo que vem acontecer na segurança pública do Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo que com fatos posteriores. Para isso, existem as instituições do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Se for algo que eventualmente seja considerado ou não ilícito pelo governador, ele tem foro por prerrogativa no Superior Tribunal de Justiça e não no STF. Ou seja, é necessário que se respeite as instituições em todas as suas camadas, em todos os entes da federação, para que não haja até uma supressão de instância, né? Um cortar de fila, já começando na última instância do judiciário, tirando qualquer possibilidade até de recurso, em caso de eventual decisão que se entenda equivocada. Agora, Vilela, depois de reuniões que o ministro está fazendo, qual pode ser o direcionamento em relação à DPF das favelas? Boa noite, bem-vindo. Uma boa noite, Tiago, Koba, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que o direcionamento mais adequado, ele é o de analisar tecnicamente, pontualmente, se na ação que está sob análise, que é a ação ocorrida na última semana no Rio de Janeiro, se ela possivelmente extrapolou os limites daquilo que havia sido deliberado anteriormente na apreciação da DPF das favelas. Caso não haja, naquele caso pontual, nenhum elemento que possa indicar um descumprimento de decisão judicial, eu não vejo que não há nada a ser feito. Eu vejo que caberia daí ao judiciário apenas monitorar, caso haja uma nova provocação, outras situações onde venha, possivelmente, a ocorrer algum tipo de desvio. Não acontecendo, qualquer discussão no âmbito legislativo, no endurecimento de regras ou qualquer outra medida, tem que ser algo tomado pelo legislativo. Ao judiciário, nesse caso, cabe acompanhar e decidir judicialmente se, num outro momento, for objeto de questionamento na esfera judicial. Olha, deixa eu perguntar para vocês, você viu que o jornalista tentou questionar o senador Davi Alcolumbre sobre a escolha no Supremo. Ninguém fala mais nada sobre essa história, o presidente Lula já está no norte do Brasil por causa da COP, é saber quando que essa indicação vai ser feita. Será que isso está em banho-maria, Cristiano Vilela? Pois é, Tiago, eu vejo que esse tema está em banho-maria. Está no forno, está aguardando a sedimentação para ver se as forças políticas envolvidas se acomodam e acabam chegando num consenso. O fato é que o presidente Lula já se decidiu efetivamente pelo seu nome, o nome de coração, que é o do advogado-geral da União, Jorge Messias. No entanto, encontrou resistência especialmente no Senado Federal. E aí, nesse sentido, enquanto ele não consegue construir politicamente a possibilidade de ter a segurança de que o nome do seu indicado será aprovado, ele vai segurando com toda a paciência do mundo e aí outros temas importantes vão passando na frente, deixando que essa indicação possa dormir nos escaninhos de Brasília até que haja um mínimo de consenso para evitar algum tipo de surpresa indesejada. Ou dormir no forno, não é, Kobayashi? Pois é, e aí, o Tiago, o Cristiano, a gente traz um detalhe que é o novo ministro, o escolhido pelo presidente Lula, será o novo relator da DPF das favelas. Porque o ministro Alexandre de Moraes só está relator temporariamente, porque ele é o revisor e enquanto a cadeira que hoje está vaga de Luiz Roberto Barroso não for ocupada, o ministro Alexandre de Moraes faz as vezes do relator. Por isso é que ele se reuniu com o governador Cláudio Castro, vai se reunir com outras entidades, talvez isso pese ainda mais na escolha do presidente para que seja alguém de sua extrema confiança, porque o assunto segurança pública tem impactado, inclusive, a popularidade dos opositores.
O governador Cláudio Castro, com essa operação, ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, teve um aumento da sua aprovação na gestão no Rio de Janeiro. Os outros governadores todos, vendo como isso tem gerado frutos, se juntaram, anunciaram o Consórcio da Paz. Então, um novo relator da DPF das favelas, que coloque um freio nessa sanha de combater o crime de maneira mais enérgica, talvez ajude eleitoralmente o presidente Lula no ano que vem.